Então vamos dar continuidade. Professora, a Roselaine de Bauru, ela pergunta o seguinte: o que podemos esperar do Estado intervindo na questão social com políticas sociais e públicas, se o próprio governo, ou no caso os políticos, são capitalistas? Mas é aí que tá, nós precisamos entender que a nossa sociedade ela está inserida nesse modo de produção capitalista. Então todas as pessoas acabam sendo capitalistas, né, indiretamente. A diferença é que os nossos representantes estão lá justamente para representar os interesses do capital. O que a gente precisa é fortalecer representantes que realmente representem os interesses da classe trabalhadora, para lutar por melhores investimentos nas políticas públicas, nos serviços públicos, para assegurar aquilo que nós chamamos de direitos sociais. O Gustavo de Arco Verde: uma política pública que nós temos é o SUS. As demais são políticas sociais? É isso mesmo? Aí há uma confusão. Nós precisamos entender que todas as políticas públicas são políticas sociais. Porém, nem todas as políticas sociais são políticas públicas, né? Parece ser confuso, mas é muito simples da gente entender. A gente precisa entender que política social é fruto das contradições do capital e do trabalho, é luta para se alcançar os direitos, luta para se efetivarem políticas públicas e em serviços públicos. Então, nós precisamos pensar que o SUS hoje é uma política pública, mas antes da sua luta era de uma política social para que a saúde fosse universalizada para todas as pessoas, todos pudéssemos ter acesso. Então nós precisamos pensar que é a mesma questão dos direitos humanos e dos direitos sociais. Todo direito social é humano, mas nem todo direito humano é social, porque ele precisa estar positivado em legislação. E a política social é a mesma coisa. Para a política social se tornar política pública, ela tem que ser efetivada em serviços públicos. A Tainá, lá de Imperatriz, diz assim: o neoliberalismo significa que o Estado tem uma intervenção mínima na economia e no investimento nas políticas públicas? Bom, nós precisamos entender que o neoliberalismo é a redução do Estado nos investimentos das políticas públicas. Isso significa que é a ideia do liberalismo, né? O neoliberalismo significa um novo liberalismo, ou seja, o Estado participa minimamente dessas ações de mercado e, consequentemente, não faz aqueles investimentos nas políticas públicas. Então, nós sempre temos que pensar, o neoliberalismo prega o quê? O Estado mínimo para o social e máximo para o capital. A Roselaine de Bauru: até que ponto o assistente social no setor público pode intervir na questão social, seu objeto de trabalho dentro desse cenário, uma vez que o Estado ou a política não venha intervir e assumir suas responsabilidades? Bom, aí é o seguinte, qual é o objeto de trabalho do assistente social? Não é a questão social e as suas múltiplas expressões? Se o Estado não disponibiliza recursos através de políticas públicas para assegurar os direitos, nós precisamos nos pautar nas legislações vigentes. Será que realmente não existe nenhuma legislação, nenhuma proteção no sistema de garantias de direitos que resguarde aquela família, aquele indivíduo que está, sofrendo com os rebatimentos das expressões da questão social? E aí isso requer o quê? O domínio teórico-metodológico do assistente social para saber fazer análise de conjuntura, para conseguir utilizar aquilo que nós chamamos dos dispositivos técnicos operativos do assistente social, que são os seus instrumentos de trabalho para cada intervenção ou atendimento realizado. Ok. A Roselaine, lá de Bauru, diz assim: qual a verdadeira razão de no Brasil não haver uma política pública que funcione, uma vez que não dá para mudar o meio de produção capitalista? Ultimamente, no Brasil, a intervenção do Estado não tem funcionado muito, nem para melhorar de forma satisfatória o cenário em relação à questão social no nosso país. Onde realmente está o erro? Será que não estamos acostumados a esse meio de produção capitalista, que não conseguimos nos libertar dele? Ou lutar para uma real melhoria nas expressões da questão social? Pois é,
Esse é um questionamento extremamente importante e a gente precisa fazer aquilo que chamamos de análise de conjuntura novamente. Por quê? Porque nós somos filhos desse modo de produção também, né? É o que nós conhecemos. Por mais que a teoria e a literatura traga subsídios porque a gente faça uma análise crítica e construtiva dessa realidade, nós precisamos entender que é necessário haver um sistema de garantia de direitos, haver proteção social, porque esse sistema ele é desigual, ele causa desigualdade, ele não veio para trazer harmonia e igualdade para todos, porque é um modo de produção competitivo, em quem tem condições acaba se desenvolvendo mais e tendo oportunidades de crescimento, e quem não tem vai tendo aqueles trabalhos ou aquelas opções consideradas enquanto subalternas, mas tão necessárias ao capital quanto as outras. Então nós precisamos compreender que esse modo de produção, ele sempre vai visar o lucro. Visando o lucro, ele vai causar desigualdade. Então é preciso que os nossos representantes políticos realmente tenham intenções e vontade política para colocar nas legislações, nas votações da Câmara dos Deputados, né, do Senado e até na própria Câmara de Vereadores aí do município, legislações que busquem respaldar a garantia de direitos e não legislações que buscam apenas manter o desenvolvimento do capital, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.